Escrito o seguinte, ó. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: Amém. Louvor e glória, sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus, para todo sempre. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco e de onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e dia e noite servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro está no centro do trono, será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Gente, quando eu me deparei a primeira vez com essa referência bíblica, primeira vez assim de fato, não somente lendo a Bíblia, mas comendo a Bíblia. E quem lê a Bíblia, quem faz devocional, sabe qual é a diferença de você ler a Bíblia e você realmente comer a Bíblia ali. E eu estava em um episódio assim bem interessante assim da minha vida, em que eu estava vindo todos os dias para a igreja ler a Bíblia de meia-noite às 6 e estudar realmente a palavra e mastigar a palavra. E quando eu li Apocalipse 7, 11, eu me lembrei de uma vez que, há uns 4 anos atrás, eu fui em um evento em que esse evento se chamava Vestes Brancas. Esse evento foi um evento não foi um evento ao qual eu participei, eu fui a pessoa que estava participando e tal, mas eu fui com uma equipe ministrar nesse evento, eu era baterista. E, cara, aquilo marcou a minha vida. E lendo isso aqui, eu me lembrei de toda a situação que eu vou falar aqui para vocês. Eu cheguei em um local que estava marcado para a gente ministrar meia-noite, mais ou menos. E a gente, meia-noite e meia, ainda estava dentro do carro, era 1h da manhã, não sei, a gente ainda estava dentro do carro, indo para o local. Aí, meu Deus do céu, a gente vai chegar muito atrasado. E aí, o pessoal que já conhecia essa igreja, já conhecia essa galera, falou assim: cara, esquece, pode deixar aí que, se duvidar, a gente nem chegou a nossa hora de ministrar ainda, nem chegou, eles ainda devem estar em alguma outra ministração e tal. Eu amei. Na hora que eu cheguei, a gente subiu para um local que era tipo um campo society, e em uma das pontas desse campo tinha um palco, tinha toda uma estrutura, esperando um pessoal, e a gente ia ministrar nessa estrutura e tal. Aí a gente começou a montar as coisas, e quando não, começou a chover. E aí aquele campo que estava um pouquinho verdinho, que tinha uma terra assim no meio, por causa da falta de grama, ele começou a virar uma lama. Aí eu, não, gente, eu acho que hoje a gente não vai ministrar nesse local. A gente não vai ministrar nem a pau nesse local. Porque, enfim, o pessoal deve estar limpinho lá embaixo, deve estar cansado, já eram 2h da manhã, o pessoal deve estar cansado. E eu, não, eu acho que vão deixar a gente para ministrar amanhã e tal, a gente vai dormir por aqui. Aí eu, amém. Aí a gente desceu, o pessoal estava em uma outra palavra, estava recebendo muito. E aí a gente perguntou para os pastores: e aí, ainda vai ter hoje? Eles: com certeza vai ter sim. O pessoal tá loucão, tá todo mundo esperando e tal. Aí eu só ouvindo, né? Eu amei. E aí a gente voltou pro local, continuamos arrumando as coisas e tal. Quando a gente terminou de arrumar, a gente estava passando o som, estava orando. E aí chegou uma pessoa com a lanterna e gritando. Eu não lembro o que eles estavam gritando. E eles tinham uma garrafinha vermelha. Eles colocaram o flash dentro da garrafa. E aí ficou tipo uma tocha vermelha, se liga? Ficou muito lindo, velho. E tava escurão. Era meio que aqui, mais ou menos, o local onde eles estavam tendo a administração, um galpão fechado e tal. Você subia um pouquinho e a gente tava mais ou menos aqui, entende? Então tinha um morrinho e tal. E a gente tava nesse morro, e era uma mata fechada, era um local assim muito bonito mesmo. E aí
naquela lama, naquele local, começou a subir 1, 2, 3, 10, 20, foram 400 pessoas que, nossa, velho, me deixaram sem palavras, real. O tema daquele evento era vestes brancas, e uma coisa que as vestes daquela galera tava, uma coisa que ela não estava, na verdade, eram brancas. As vestes que eu digo as roupas, a galera com jaqueta, com jaqueta da Adidas, com tênisinho de marca, todo mundo bem arrumado. Velho, meu Deus do céu. A gente não deu 5 minutos. A presença de Deus veio de uma forma tão louca, mas tão forte assim, que todo mundo que estava lá embaixo começou a se jogar na lama e falar em línguas e se rolar assim. Eu fiquei olhando assim, eu comecei a chorar, velho, tocando bateria de lá de cima e chorando. Eu falei, meu Deus, o Senhor traz a gente para ministrar para essa galera, mas eu estou sendo muito ministrado por essa galera. E o processo de limpar as vestes é um processo difícil. É um processo que muita gente não gosta. É um processo que muita gente foge, que às vezes a gente foge, eu me coloco nessa, às vezes eu fujo de lavar as minhas vestes. E aí, lendo isso, eu lembrei de toda essa situação, eu falei, Deus, é limpar as vestes e alvejá-las no sangue do Cordeiro. Aí eu, opa, linkei com uma outra coisa, vamos lá, me acompanhe, linkei com uma outra coisa. Quando a gente vai lavar a roupa, principalmente uma roupa branca, não sei se você já chegou para sua mãe, se você já lavou a sua roupa, mas existem 2 processos para a gente lavar uma roupa branca. A gente primeiro tem que tirar o grosso, para depois a gente alvejar, a gente coloca um alvejante. Algo que vai realmente dar a cor de volta do branco, dar aquele brilho do branco. Então, nesses 2 processos, o primeiro é mais chatinho, porque às vezes a máquina de lavar não tira essa mancha, não tira isso, e você tem que lavar a mão. Todo esse processo de limpeza, você precisa lavar a mão, você precisa estar ali gastando seu tempo. Logo depois disso, logo depois de você tirar o grosso, deixar de molho e tal, você pega, coloca um alvejante e aí dá aquele brilho. Caraca, você passou um tempão lavando e tal, não deu tanto o brilho que o alvejante dá e que o sabão que você estava usando não dá, que você estava esfregando. E aí é sobre esses 2 processos que eu quero falar com vocês. Por quê? Por meio desses 2 processos, a gente consegue entender o que Deus quer de nós no Evangelho. Só com base nesses 2 processos eu já consigo te dar uma boa base para tu caminhar em um bom tempo com Deus, entendendo o que tu está fazendo todo o teu dia. Vamos lá. Quando Deus enviou Jesus para morrer por nós, esse processo, é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, esse processo era um processo de limpeza ou era uma oportunidade de um alvejante? E aí? Era um processo de limpeza em que Jesus ia morrer? Não, beleza, vou morrer aqui, limpou, deixar bem branquinha essa galera, vai que vai, já fiz meu papel. Ou era um processo de tipo assim, cara, você vai se limpar, eu vou deixar um produto aqui para você. Eu vou deixar o meu sangue. Ele vai deixar muito mais branco o que você já está limpando. Vocês conseguiram entender essa pergunta que eu fiz para vocês? Sim ou não? Sim ou não? Amém? Beleza. Então, com base nisso, uma das primeiras coisas que Deus deseja em nós é a nossa limpeza. Eu preciso me limpar. Lá em Provérbios 28, Opa, passei um. Provérbios 28, 13 diz o seguinte: quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Ou seja, deixa eu quebrar um negócio assim que tá
sendo muito falado hoje em dia e que nos faz viver no desleixo do Evangelho. É a ideia de que Jesus é um amor tão grande, mas tão grande, que Ele nos perdoa incondicionalmente a ponto de nós podermos fazer o que nós quisermos e pronto, estamos perdoados. Olha a ideia que muitas pessoas, e às vezes até a gente, se coloca nesse ponto de o quê? De achar que o amor de Deus é algo que pode ser jogado assim e gastado de uma forma supérflua. Não importa quantas vezes eu faço, não importa quantas vezes eu minta, não importa quantas vezes eu me acabe no pecado. Jesus, Ele está ali, com a mão dele linda, maravilhosa, me puxando de volta e tal. A coisa mais linda do mundo. Aí tu pega, volta para o mesmo lugar, Ele está lá lindo, te amando, maravilhoso. Volta para o mesmo lugar, amém. É uma ideia de Deus incondicional, ok. Só que cuidado com essa ideia de Deus incondicional. Por quê? Porque você não está se limpando. E nem Ele está te limpando. O perdão de Deus, Ele está para todos. Porém, a limpeza realmente, a nossa limpeza, ela vem a partir do momento em que nós começamos a iniciar um processo de limpeza nossa. O processo onde eu me torno mais branco, onde eu realmente consigo refletir mais, e eu vou já falar sobre o branco e a reflexão, onde eu consigo refletir mais a luz de Deus, onde eu consigo refletir mais o Evangelho de Deus na minha vida, é um processo em que eu preciso me limpar e depois me alvejar nele. Olha aqui, ó. Quem oculta os seus pecados não prospera. Ou seja, não é uma ideia de Deus já me perdoou. Na verdade, Salomão ele fala o quê? Mas quem confessa e os abandona, recebe misericórdia. Recebe misericórdia. Ou seja, são dois processos que acontecem aqui. O confessar e o abandonar. O externalizar. Entender que aquela sujeira ela precisa sair dali. Entender que eu preciso deixar aquela sujeira para depois alcançar realmente a misericórdia de Deus. Então o amor de Deus ele se instala aqui. Ele se instala nesse processo onde nós aprendemos a valorizar o amor dele. Quem entenda, vamos lá. Você consegue viver com uma pessoa que mente sempre para você? Você consegue viver com uma pessoa que te engana sempre? Você consegue viver com uma pessoa que te enrola sempre? Não. Você não consegue. Então, nessa mesma ideia de relacionamento, nessa mesma ideia, a gente já consegue entender essa primeira parte do Evangelho. Ou seja, vamos lá. Suponhamos que, por exemplo, eu pequei. Coisa comum, né? Suponhamos que eu pequei. O meu processo, o meu papel, o meu objetivo, na verdade, o que eu devo fazer, o meu papel, é confessar aquilo que eu fiz. A partir do momento que eu confesso, em que eu falo, seja para o meu líder, em que eu falo para a minha liderança, ou em que eu converso realmente com alguém que está cuidando da minha vida, eu passo a deixar aqueles atos antigos, e aí Deus ele coloca a mão dele sobre a minha vida. Eu vou dar um episódio para vocês na Bíblia que acontece basicamente isso. Quando Davi ele deseja a mulher de um outro rapaz, ele mata aquele rapaz, ele fica com a mulher daquele rapaz, e chega um certo momento em que chegam e falam para ele, olha, Davi, o que aconteceria se fulano de tal fizesse isso? Aí, não, meu Deus, seria a coisa mais horrível do mundo e tal. Aí a pessoa chega e fala assim para Davi, Davi, pois é, você cometeu a mesma coisa. Na hora que Davi ele percebe o pecado dele, primeira coisa que ele faz, ele externaliza tudo aquilo que ele havia feito e ele corre para alcançar a misericórdia de Deus. Cara, o processo de limpeza é algo que nos leva à maturidade, real. Porque eu sempre tentava entender como que Davi era um homem segundo o coração de Deus se ele cometia pecados que eram tão absurdos aos olhos humanos.
A gente olha assim, poxa, eu não fiz isso que esse cara fez. A gente faz muita coisa, mas você olha assim, eu não fiz isso. Eu já fiz muita coisa, mas caraca, isso, velho. Principalmente esse, sim, que a gente já falou em vários devocionais. Davi, a diferença entre nós e Davi é uma só, cara. Davi, ele estava disposto a abandonar e não cometer mais aquele erro. Não cometer mais. Ou seja, entende que não é, eu me sujei e voltei para o mesmo lugar? Porque por muitas vezes, velho, a gente vem para os cultos, a gente vem para cá, para a igreja, para se limpar por causa de algo que você comete toda semana, faz toda a vida. E eu quero dizer para você que sim, venha, se limpe, mas entenda, existe algo muito mais profundo que isso. Você ainda está no raso. Você ainda está no raso. O perdão é o primeiro passo do caminho. Claro, o perdão, como eu falei para vocês, o processo de limpeza é algo que te faz caminhar por anos. Todos os dias nós estamos num processo de limpeza. A Bíblia mesmo fala, olha, examine, pois, o homem a si mesmo. Deixa eu pegar essa referência aqui para vocês. Mas a Bíblia mesmo fala. Primeira Coríntios 11, 28. Abre aí comigo. Não, isso. Se liga aqui. Num processo onde é a base do cristianismo, onde é a base do que nós vivemos, a base do nosso relacionamento com Deus, um processo em que nós lembramos da aliança que Deus fez conosco e tipo a aliança que nós fizemos como noivo de Cristo, em esperá-lo, lembrando constantemente do sacrifício dele feito por nós. Olha o que ele pede para a gente fazer antes de nos assentarmos naquele local. Ele fala, olha, examine-se, na verdade, deixa eu pegar aqui na versão NVT. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice. Examinem-se. Examinem-se. Cara, é um processo assim que eu acho lindo, porque, como eu falei para vocês, esse primeiro passo, ele te leva a um segundo passo, onde você se senta em uma mesa em que tudo que você desfruta daquilo dali é totalmente diferente das sensações, das coisas que você tinha no mundo. O que Deus me fez entender, velho, nesse processo de tornar as minhas vestes brancas, foi entender que o meu medo de confessar, a minha vergonha de confessar, a minha vergonha de deixar as práticas antigas, ela era muito menor do que o que Deus tinha para mim. Muito menor, muito menor, muito menor, muito menor. A ponto de realmente colocar um desejo enorme no meu coração de buscar uma limpeza, velho, real. Buscar, por mais que aquilo me exponha. Por mais que aquilo me coloque, olha aqui, ó, um errado. Olha aqui, um errante. Por mais que isso me exponha, isso é muito menor do que o que eu posso desfrutar na mesa. E é isso que Satanás tem colocado assim pra gente, tem prendido, tem deixado a gente não entender, tem feito com que a gente não entenda, melhor ainda, feito com que a gente não entenda nos dias de hoje. É entender que o perdão, sim, ele é top, ele nos faz estar ali disponível para Deus, porém, ele não nos faz entrar em um local mais profundo. Somente isso não nos faz entrar no local mais profundo. Somente essa posição de, eu preciso ser perdoado. Não, eu preciso estar mais perto. E é melhor você estar perto de alguém quando você está fedendo, quando você está sujo, quando você está cheiroso, quando você está limpo. Hein, Duda? É melhor quando você está limpo. É muito melhor quando você está limpo. Então entendam, cara, entendam. Meu Deus do céu, se eu pudesse assim
colocar para vocês toda a sensação que eu tenho, toda a sede que eu tenho pelo Evangelho, pelo que ele me traz todos os dias, eu realmente faria isso por vocês, sério. Faria. Te faria entender que o pecado que você vive, ele pode até ser bom, mas eu sei que no outro dia ele te machuca, eu sei que no outro dia ele te fere, eu sei que no outro dia ele te faz sentir um merda. E com Deus, por mais que esse processo de abandono de pecado seja difícil, por mais que esse processo de abandono de pecado seja vergonhoso, com Deus é muito melhor. Com Deus é muito melhor, velho. Muito melhor. Beleza, limpei as minhas vestes. Na hora que eu limpo as minhas vestes, existe alguém que está disponível para mim, um sangue que foi derramado. Esse sangue que foi derramado, ele me faz alvejar, ele me faz tornar mais branco. E a ideia de branco, quando a gente fala de branco, a gente fala de pureza, a gente fala de limpo. A gente entende que branco é limpo, branco é algo puro. E o mais interessante, cara, o branco, ele é o que mais consegue refletir uma luz. Ele tem a maior capacidade de reflexão. Por exemplo, durante o dia, quando você está ali, quando você vai vestir uma camisa preta, o preto ele tem a capacidade de absorção. E o branco não, ele consegue refletir. Aí eu me peguei pensando essa semana. Eu, do nada, vejo umas coisas assim bem aleatórias no YouTube e eu estava vendo a maratona Iron Man. Iron Man, vocês já ouviram falar? Só que vocês já viram essa maratona, tipo esse triatlo, né? Iron Man. Na verdade, tem o Iron Man e também tem uma super maratona. Foi mal, é a super maratona. Que elas são 90 quilômetros e ela não sei se é no Polo Norte ou se é no Polo Sul, mas ela é no gelo, ela é na neve. E do nada, velho, do nada, eu olhando lá o negócio e eu vendo os caras usando óculos. Eles usando óculos naquele local. E vale, os caras usando óculos na neve. Simplesmente por causa do quê? Na hora que o sol batia na neve, ele entrava no rosto e tal, e queimava realmente. E poderia realmente dar uma cegueira também. Entende? E eu olhei assim, caraca, velho. Eu comecei a viajar, eu fiquei assim, pensando, já pensou se nós fôssemos tão brancos como a neve, a ponto de o brilho de Deus, a glória de Deus, brilhar em nós, incomodar o mundo, ou seja, iluminar o mundo? Aí eu comecei a lembrar, Deus, ainda bem que o Senhor me lembrou, ainda bem que o Senhor me fez entender que o processo de limpeza não é tipo assim o meu fim, não é o meu destino. Mas o processo de limpeza é a minha caminhada para refletir a tua glória aqui na terra. Velho, a partir disso, a gente começa a entender o porquê que quando as pessoas chegam, quando a gente está realmente cheio do Espírito Santo, as pessoas chegam para nós e falam, nossa, cara, tu tá diferente. Nossa, existe alguma coisa boa em ti, existe um negócio bom em ti. Ou simplesmente pelo fato de você estar caminhando com Deus ali, entendendo o seu processo com Deus, aproveitando a caminhada, desfrutando realmente das lutas, desfrutando de todas as transgressões, entendendo tudo aquilo dali, amadurecendo naquilo dali, e vendo as pessoas ao seu redor falarem, caraca, velho, fulano de tal tá mudado. Poxa, fulano de tal tá diferente. Isso pra mim, Jessé, foi uma das melhores coisas da minha vida, velho. No meu processo de conversão, onde as pessoas elas começaram a olhar, a notar uma diferença em mim. A perceber que o branco não era somente um branco lavado, aquele branco que... Mas na hora que alguém chega com branco mesmo, você fica, caraca, velho, tá limpo, hein? Tá bem branquinho. E o massa, velho, é que na hora que a gente se comporta dessa forma, a gente faz a diferença de boca fechada, David. Cadê o David? A gente faz a diferença de boca fechada, David. Ele me fez uma pergunta que me fez levar essa pergunta para o meu discipulado. Ele fez a seguinte pergunta para mim, Jessé. Como que você faz, como que alguém faz para se tornar referência onde está, referência onde é?
me peguei e comecei a pensar. Eu falei... E ele falou assim, ele ainda falou assim, ó, filho da mãe. Falou, não, é porque realmente eu vejo você como referência e tal. Aí na hora que ele falou isso, na hora que ele me fez toda essa pergunta, eu olhei assim, eu falei, Deus, eu não sou referência nenhuma. O que ele deve estar vendo é o Senhor em mim. Então, como que o Senhor está em mim? A minha pergunta para Deus foi essa. Deus, como que o Senhor está em mim? Se primeiro eu não sou merecedor. Se segundo, eu sou um pecador. Se terceiro, eu ainda sou falho. Cara, isso foi na semana retrasada. Eu nem sabia que, na verdade, a gente estava discutindo semana retrasada e entre a semana retrasada e passada quem era que ministrasse essa semana. Mas só para falar para vocês que antes mesmo de ministrar, Deus ele falou assim: porque você entende o que eu preciso. E eu fiquei tipo, como assim, velho? Como assim? Porque real, gente. Real. Às vezes, não por mal, não por alguma má intenção, mas às vezes eu sou visto por vocês como alguém que é referência e tal. Mas eu não me acho nem de forma alguma referência para vocês. Eu não me acho real, de forma alguma. Eu ainda tenho muita coisa na minha vida que eu quero consertar, ainda tenho muita coisa na minha vida que eu ainda desejo fazer, ainda preciso amadurecer em relação a muita coisa. Então eu realmente fico envergonhado. Não sei quem é que estava aqui sexta-feira, ou foi sexta-feira na campanha de Ana, que me viu subir para ministrar, para cantar. Vocês já tinham me visto assim alguma vez? Difícil, né? Geralmente eu que estou aqui acostumado a pegar no microfone, a cantar e tal. Mas por quê? Porque minha mãe pegou o microfone e falou o quê? Gente, olha aí, Gessé tá lançando uma música maravilhosa do meu filho lindo. Sobe aqui. Gente, o Gessé é um menino. Aí começou a encher a minha bola. Aí eu fico tipo, caralho, quem que eu sou? O que eu sou? Tanto que eu cantei assim, ó. Com as mãos assim, morrendo de vergonha. Real, morrendo de vergonha. Porque eu não me acho digno de ser referência para vocês. Mas eu entendi que não é a minha pessoa que vocês veem. Não é a minha pessoa. E eu fico feliz por isso. O que nós, como Rede Seasons, sempre desejamos e estamos aqui tentando entender isso, é que nós refletimos não a nossa pessoa, mas nós refletimos a glória de Deus através da nossa vida. Beleza. Entende isso. Eu nasci para refletir alguém. Eu nasci para refletir alguém. Mas para isso, para refletir esse alguém, eu preciso me limpar para esse alguém. Preciso me limpar. Então, eu realmente quero que vocês saiam daqui nessa noite amando o processo de limpeza e entendendo o que ocorre depois do processo de limpeza. 1 Coríntios 11, 28. Não, desculpa. Aqui, Lucas 17, 11. Vamos lá. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e a Samaria. Ao entrar no povoado, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se sobre os pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. Olha o que acontece, que é o que eu estou enfatizando para vocês hoje. Se nós amarmos somente o processo de limpeza,
Se nós acharmos que o evangelho é somente, tô limpo, eu tô indo para a igreja para me limpar. E aí, Rede Seasons, é só para isso? É só para isso? O encontro não é só o começo? O encontro não é só o começo? As salinhas, o nível de maturidade espiritual, o cuidar de pessoas, o sonhar com o evangelho expandindo, começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar. Porém, nesse trecho aqui que eu estou lendo para vocês, a palavra de Deus fala o seguinte, olha, 10 leprosos foram lá, estavam em um local onde Jesus estava passando, e eles começaram a clamar, Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus falou, olha, vão ao sacerdote. Nesse processo em que eles estavam indo ao sacerdote, ou seja, um processo de caminhada, todos foram limpos. Todos foram limpos. Só que somente um voltou. Somente um voltou. Ou seja, olha como é, olha o percentual. De 10, um voltou, ou seja, 10%. 10% das pessoas que encontram a limpeza, que encontram a cura, que encontram a cura interior, o perdão dos pecados, são as que voltam. São as que realmente voltam para falar assim, olha, eu não tenho nem como agradecer. O que eu posso fazer? Uma das primeiras canções que Deus me deu, ela fala o seguinte, ela fala de um amor que liberta. Em um trecho ela fala, olha, amor que me constrange e que me liberta e me faz lembrar que só em ti eu sou livre. Só que eu começo a música falando do quê? Capturado eu fui pelo teu amor. Gente, é um nível de gratidão tão alto, mas tão alto, que você se prende àquilo. E você se prende não de uma forma negativa, não tipo assim, caraca, eu tô devendo, Não, é um amor que começa a fluir dentro de você, em forma de gratidão, que você quer fazer o que for preciso, para realmente se derramar aos pés de Jesus. Uma das canções que eu ouvi quando era pequeno é uma das músicas do Juliano Som, que fala o seguinte, uma vida inteira é preciso para amar alguém assim. Velho, na hora que ele fala isso nessa música, eu já chorei muitas vezes no meu quarto ouvindo isso. Porque eu fico pensando, Deus, sei lá, vamos supor que eu tenha 90, 100 anos de vida. Eu preciso gastar todos os dias dessa vida aos teus pés para realmente ser grato ao que o Senhor fez por mim. Eu quero realmente que isso comece a queimar no teu coração, velho. Queimar no teu coração. Você não veio hoje para a igreja, não veio hoje para esse culto, somente para entender que, vestes brancas e tal, top. Não, eu quero que você entenda o além disso. O alvejar e passar a refletir a glória. O alvejar e começar a caminhar com maturidade. O alvejar e começar a andar em intimidade. O alvejar e os seus olhos estarem mais abertos e os seus ouvidos estarem atentos. Entende? Ou seja, eu quero que você entenda que existe lugar na mesa. Existe realmente um lugar na mesa. Para encerrar, eu queria ler Isaías 6 com vocês. Isaías 6:1 diz o seguinte, olha. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Velho,
Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Ponto. Termina aqui? Termina aqui, eu pergunto para vocês, termina aqui? É só o processo de que os seus pecados sejam perdoados? É só o processo de ter os pecados perdoados? Sim ou não, gente? Vai! Então eu ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Olha o que ele passou a ouvir. Entende, velho, entende que o teu coração sai ardendo por isso nessa noite. Que você vem olhar para a igreja agora e não achar que é só, é uma galera que está fazendo ali alguma coisa para pedir perdão pelos pecados, porque o que a gente faz no mundo é errado. E eles estão querendo ser certinho. Na verdade, é muito mais que isso, velho. É muito mais que isso. A gente sente prazer em servir a um Deus que faz a diferença onde a gente pisa. A gente tem prazer em servir a um Deus, em carregar um Deus que transforma vidas. Não é só a gente estar querendo ser certinho, não é nem relacionado a isso. É uma ideia de um Deus em que eu chego para uma pessoa: cara, deixa eu orar por ti. Meu Deus, quantas e quantas vezes não foram as minhas palavras, mas foi a voz de Deus por meio da minha boca salvando a vida de alguém. Quantas e quantas vezes não foi a minha presença, não foi a minha pessoa, mas foi a presença de Deus na minha vida transformando um local. Eu já fui ministrar em igrejas, velho, que meu Deus do céu. A atmosfera mudou de uma forma tão grande, mas tão grande, que eu olhei assim: oh Deus, eu sei que não sou eu sei que não sou eu, mas uma coisa eu te pergunto: o que o Senhor quer que eu faça? Ele pegou: ora pelo fulano de tal e pelo fulano de tal e junta eles dois. Eu peguei uma pessoa, peguei a outra, comecei a orar com as duas, quando eu vi as duas estavam chorando, o Albis chegou assim pra mim: ei, macho, o que foi? Esses caras aí não falavam há anos um com o outro. O que tu fez? Eu falando: não fiz nada não, filho. Foi Deus. Véi, tá vendo que é muito mais do que, vamos sentar aqui, vamos conversar. Por que tu tá com raiva dele? Fala com o cara, não sei o quê. Véi, a presença de Deus é algo tão forte, é algo tão poderoso, que começa a entrar em nós, inundar, e começa a inundar quem está ao nosso redor, começa a queimar em quem está ao nosso redor e transformar. E como um rio ele flui entre nós, como um rio ele flui de dentro de nós. Olha que loucura, é por isso que eu sou apaixonado. A Duda chegou para mim semana passada falando o quê? Qual é a tua fonte de poder? Uma das coisas da escola de líderes. E aí eu falei: Duda, para mim a minha fonte de poder, aquilo que me faz desejar o reino de Deus todos os dias, é o novo de Deus. É o novo de Deus. Por quê? Porque é como eu estou falando para vocês na minha palavra. Cara, não é só esse passo, tem mais. Não é só o outro passo que eu estou falando para ti, tem mais outro. Não é só isso, tem mais outra coisa. Tem mais... Olha, meu Deus, aí tu vai começar a olhar assim: Jessé, não dá para eu viver isso tudo até os meus 100 anos, sei lá, 110 anos. Aí eu vou falar para ti: por isso que existe a eternidade. Porque todo dia tem algo novo, todo dia tem algo novo. E aí o que Satanás tenta fazer em relação à minha fonte de poder? Ele tenta tornar os meus dias monótonos. Ele tenta me fazer achar que é só um degrau. Ele tenta me fazer achar que, não, o nível que eu estou é top. Então eu só preciso chegar no culto e orar aqui, fulano de tal, recebe aí. Massa, agora tô no nível de dar aqui, pronto, acabou, chegou aqui, esse é o meu nível. Não, quando eu tô aqui no violão, quando eu tô cantando aqui com vocês, eu falo: gente, eu tô com vocês nessa, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir muito mais fundo, existe muito mais. Muito mais. E entendendo isso, a gente consegue ouvir uma voz que fala o seguinte: quem enviarei como mensageiro para este povo? Isaías fala: olha, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. E nesse eis-me aqui,
São mais 60 capítulos de revelação acerca do que havia acontecido e acerca do que iria acontecer. Se você não sabe, uma curiosidade sobre o livro de Isaías. O livro de Isaías possui 66 capítulos. A Bíblia, na verdade, possui 66 livros. Do 1 ao 39 são livros que falam a respeito do que havia acontecido com o povo e do que estava acontecendo com o povo. Do 40 ao 66 são acontecimentos acerca do que irá vir, do que virá. Ou seja, é uma ideia de Velho e Novo Testamento. Olha que loucura. Só porque um cara pegou e falou, olha, Deus, eis-me aqui, não é só estar limpo. Não é só estar limpo. Vamos ficar de pé. Entenda, para você que está vindo a primeira vez nesse culto, nunca é só mais um culto, velho. A gente se coloca no mesmo lugar que vocês. A gente se coloca num lugar em que é a primeira vez. E tem mais. Aquele primeiro amor. E Deus falou que nós nunca deveríamos abandonar. Então entenda, existe mais. Eu quero que os meninos que lideram células, alguém que já está, os meninos que estão na equipe de 12, quero que eles venham para cá para frente. Se você já é 12, vem para cá para frente. Nós não iremos sair desejando a mesma coisa e muito menos do que nós já desejamos hoje de Deus. Nós viemos aqui para mais de Deus.